Olá, vamos conversar agora com o prefeito reeleito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco. Prefeito, obrigado por nos receber. Prazer estar aqui podendo conversar um pouco, né, sobre esse pleito eleitoral, pleito onde a gente teve um trabalho muito intenso, né, onde que envolveu todos os nossos candidatos a vereadores. Foram 53 candidatos que nós tivemos, a nossa candidatura na majoritária, eu, o Massoco. Então é uma satisfação estar aqui com vocês. 25.280 votos. O senhor havia feito 20.323 na eleição passada. O senhor lembra quantos votos fez na primeira eleição sua para vereador? Olha, se eu não me engano, eu acho que foi 995, se eu não me engano. Foram quantas eleições para o Legislativo? Olha, foram 5 mandatos de vereador, né? E 2 mandatos agora, um de prefeito, que estou prefeito, né? Nesse que a gente está como prefeito. E agora nesse próximo, então, serão mais um mandato, né? São 7 eleições municipais e uma eleição estadual. Bom, o prefeito veio de uma campanha bastante pesada, porque o prefeito pode acumular o cargo, é candidato e também fica no exercício da função. Então já vem de 4 anos, um ano de pandemia, a gente imagina que tem muita coisa para resolver. E aí os debates, foram quantos debates de rádio? Eu acho que foram 6 debates. Uns 6 debates? Eu acho que foi 6 debates, se eu não me engano, acho que foi 6 debates. O debate também gera um pouco de tensão, por mais que o senhor seja o mais experiente de todos os que estavam. Ah, não tenha dúvida, né? Porque você tem que estar preparado, você tem que estar bem articulado com relação àquilo que você é questionado. Então você tem que estar consciente, né? Entrando no assunto da eleição, da campanha principalmente, eu sei que a coligação pediu um processo para investigar possível fake news. Mas de modo geral, como é que o senhor avalia a campanha e também a conduta dos demais candidatos? Olha, nós procuramos fazer uma campanha limpa, transparente, né, sem agressões, e o mais importante, falando a verdade. E isso foi a tônica do nosso propósito, né, dentro desse pleito eleitoral. Infelizmente, essa não foi muito a dinâmica, né? A gente observou dos candidatos que foram oposição dentro desse pleito, onde a gente ficava sabendo de algumas manifestações, onde que se distorcia a realidade dos fatos, os números eram diferentes daquilo que eram os verdadeiros. Então a gente tem que enfrentar isso também, né? Claro que isso às vezes deixava um desconforto, mas a eleição é assim, tem que saber conduzir isso e fazer o trabalho que a gente tinha que fazer. Bom, o senhor assumiu há 4 anos atrás e muita gente questionava e cobrava do prefeito. Por que está demorando as obras a aparecerem? Por que é que os projetos não surgiram? O que é que o governo está fazendo? Passou 1 ano, passou 2. Teve uma dificuldade para montar a equipe, para assumir a prefeitura. Eu me lembro que na época a transição talvez não foi tão tranquila como pareceu. Eu me lembro daquela questão que foi levantada na imprensa com relação aos computadores, né, que não tinha arquivos, ou que a equipe estava tentando encontrar e não sabia por onde começar. Quer dizer, isso atrapalhou um pouco o início do governo Pacheco e Massoco. E a partir de agora, já emendando uma segunda pergunta, podemos dizer que já está embalado, vai ser mais fácil, prefeito? Ah, não tenha dúvida, né? Naquele início do governo, né, a gente sabia das adversidades, né, dos obstáculos que nós iríamos ter. É evidente que essa questão de início de mandato, né, ela sempre você tem que saber como você vai organizar toda a estrutura operacional e administrativa, né, da prefeitura. É claro que a gente teve essas dificuldades, esse problema nós enfrentamos, né? Acho que foi na primeira semana do governo, apagou todos os computadores, então a gente teve que começar do zero. Foi um ano muito difícil, a gente sentia uma dificuldade para você conduzir, né, aquilo que a gente estava tentando programar. Por N situações, né? Era um governo que vinha de 16 anos, né? E você mudar, tirar as pessoas da zona de conforto e fazer com que elas entendam o teu projeto, aquilo que você pretende
colocar em prática, você não consegue resolver isso de uma hora para outra. Então isso foi muito difícil. Claro que nesse ano aqui agora é diferente, né? A gente já tem toda um planejamento, né? Um encaminhamento já definido do que a gente quer realmente. Os projetos estão em andamento. Sim, nós temos aí, vamos iniciar o ano que vem já com mais de 50 projetos. Por exemplo, 5 projetos que o senhor destaca. Olha, essa questão da duplicação da Tancredo Neves é uma obra importantíssima, é o acesso principal da cidade, e nós vamos já no ano que vem iniciar a primeira etapa desse projeto. Nós iniciamos agora, né, há poucos dias atrás, a terceira pista do Santa Cruz, que é a senadora Tílio Fontana, uma obra importantíssima, que vai nos ajudar a diminuir, a desafogar um pouco o trânsito dentro do centro da cidade. Já conseguimos com a Catarina Mafessoni isso, né? Nós temos a questão da área industrial, que é uma obra importantíssima também, um investimento considerável, que isso vai impactar positivamente dentro desse contexto relacionado aos investimentos dos nossos empreendedores, né, que querem investir aqui no município, e depois de 30 anos é que essa área industrial está sendo colocada em prática. Enfim, nós temos tantas obras, o próprio calçadão, né, concluindo essa obra, a gente sabe que isso vai impactar dentro desse contexto não só de lazer, mas também dentro dessa matriz econômica que que nós já estamos trabalhando, que é o turismo. Enfim, ela dá uma visão diferente da cidade. Enfim, tem tantas obras, né, que a gente pode relatar. Falando um pouco da Câmara de Vereadores, o formato da Câmara, o PSDB elegeu 4 vereadores, o PL 4 vereadores, já tem a maioria. O senhor sentiu alguma dificuldade nos primeiros 4 anos por daqui a pouco ter ficado durante um período com a maioria duvidosa na Câmara? Isso sempre acarreta alguns problemas, né? Nós tivemos os 2 primeiros anos, a gente conseguiu administrar isso muito bem, tanto é que fizemos, o presidente foi dentro da composição que nós tínhamos. Aí esses 2 últimos anos, né, teve um período ali que a gente teve algumas dificuldades. Então você ter hoje a maioria na Câmara, né, você ter os 8 vereadores que defendem, né, aquilo que o Executivo se propõe a fazer, ajuda muito, isso é importante. Mas claro que nós temos que também dialogar com os outros vereadores. O senhor sempre teve um diálogo muito presente quando era presidente da Câmara e o prefeito era o João Girardi. Esse diálogo acontecia na época, e o senhor chegou a assumir a prefeitura, enquanto presidente da Câmara, na gestão do PT. Esse diálogo acontecia mais por parte do PT ou porque ele confiava no senhor? Essa dificuldade que o senhor teve com alguns presidentes nos últimos tempos, talvez agora seja superado? Eu não tenho dúvida. Na verdade, eu acho que a minha postura, né, quando vereador, eu sempre procurei observar a questão daquilo que era benéfico para a sociedade. Eu não observava essa questão de se tinha relação com o partido A, partido B, partido C. Enfim, eu acho que isso que me credenciou a ocupar naquele momento, né, a função como presidente do Poder Legislativo. Tive esse voto de confiança, procurei dar uma resposta positiva, e isso aconteceu. Claro que isso são consequências, acabei assumindo o governo naquela época por 3 dias, claro que isso também projeta, né, dentro desse processo, mas agora, né, isso a gente teve algum período, né, desse último mandato do presidente, mas depois ele retomou a relação conosco, isso foi importante também e também nos ajudou dentro desse processo. A Câmara teve renovações, o senhor já chegou a avaliar os nomes, teve tempo para avaliar a votação do seu partido, da coligação? Sei que é muito recente ainda, mas foi o primeiro dia hoje pós-eleição. Não, a gente observou sim, dentro daquilo que nós estávamos projetando do PSTB, nós tínhamos essa expectativa de fazer 4 vereadores, fizemos, né, inclusive dentro dos vereadores temos uma vereadora, e isso é importante, é uma demonstração hoje que a mulher ela está cada vez mais presente, e isso é muito positivo, né? A mulher ela tem essa sensibilidade também de construir, de auxiliar, e eu não tenho dúvida que isso vai somar positivamente para todos nós, né? E juntamente com o PL, que também fez 4 vereadores. Da base do governo, prefeito Pacheco, Mauro Freta é suplente,
o sargento Casagrande é suplente, são do PL. Os suplentes do PSDB é o João Cardoso e também o Marcos Arthur. Eu imagino que eles estejam numa apreensão grande, porque normalmente o prefeito chama alguém da Câmara para assumir como secretário. Já foi discutido isso? O senhor já recebeu alguma ligação? A base do governo já conversou? Isso é natural, né, que isso venha a se criar essas expectativas. É claro que nós temos que sentar e conversar com os vereadores eleitos, né, para ver realmente o que pode ser feito. Mas essas pessoas que ficaram primeiro, segundo suplente, ou até o terceiro, enfim, todos eles têm a sua parcela de contribuição. Ninguém se elege, esses 4 que se elegeram, eles também dependeram, né, dos votos dos suplentes. Então, e claro que isso você tem que ir ajustando. Claro que se tu não conseguir no início do ano que vem, do mandato, você tem que trabalhar para tentar ajustar isso e tentar contemplar essas pessoas que foram importantes nesse processo. Prefeito, com relação ao secretariado, já é possível adiantar alguns nomes que serão alternados? Daqui a pouco troca de pasta, os novos secretários, alguém que tinha compromisso com o senhor até o dia 31 de dezembro de 2020 e o senhor já sabe que vai deixar a prefeitura? Olha, é difícil de você definir isso agora, né? Quem pode ocupar, quem não pode. O que a gente quer manter é essa espinha dorsal que a gente tem hoje, né? E isso tem relação com algumas secretarias, mas uma mudança sempre vão ocorrer, isso é natural, né? Nós tivemos aí a outra eleição, nós tínhamos 23, 24 candidatos a vereadores, agora nós temos 53 candidatos. Então, sempre tu vai ter que buscar ocupar alguns espaços com pessoas que estão chegando agora também. Então, isso tudo a gente vai ajustar. Claro que o PL também tem as alternativas que ele vai buscar, o PSDB também tem, o PP deve ter alguma indicação com relação a algumas funções. Então, isso tudo a gente vai conversar e vamos tentar ajustar isso de forma mais justa possível. Na primeira eleição, falava-se que Pacheco e Massoco, em 6 meses, teria acabado o casamento. Durante esses 4 anos, tiveram algumas informações de bastidores, que vocês estavam um pouco afastados, houve algumas críticas públicas, e desde então, quando começaram a se falar sobre reeleição, ouvia-se pelas ruas de Concórdia que se mantesse a coligação, ganharia novamente a eleição. E, de repente, a coligação se manteve e são 58% dos votos. Seria uma vitória em primeiro turno se houvesse segundo turno em Concórdia. Relação com o Massoco. Algumas pessoas falam que ele é muito agressivo, chamaram de brigão, ele se incomoda com isso, e que o prefeito Pacheco é muito pacato, demora para tomar decisões. Alguns gostariam que o prefeito batesse na mesa, não é o seu perfil. Um completa o outro. Como é que é a relação do Massoco e do Pacheco? Não, é muito tranquila, sabe? As pessoas criam algumas imagens, né? Ou algumas ideias, mas a gente sempre... Claro que a gente teve divergências, existem e elas são benéficas, é importante que ocorra, né? Agora, eu não preciso gritar, eu não preciso falar alto, né? Para mim, fazer valer aquilo que eu quero que aconteça. Mas se o senhor gritar alto um dia, vai assustar. Não, mas eu tenho plena consciência, né, de como eu tenho que agir com relação a algumas coisas. Porque um prefeito, além de gestor, ele tem que ser psicólogo. E tem que saber conviver e trabalhar com essa situação. Tem que trabalhar a cabeça das pessoas. Acho que é isso que por isso que está dando certo. Mas a nossa relação ela é muito positiva, se você for ver dentro da administração pública, né, das ações que tem que se fazer. A gente consegue ajustar essas ideias, né? Uma divergência aqui, uma ali, é natural, é normal, mas as coisas vão acontecendo. Acho que o mais importante é isso. É isso que eu digo, né? Eu não preciso ter uma postura agressiva para mim resolver os problemas. Acho que as pessoas têm que saber trabalhar com várias situações que ocorrem no dia a dia. Eu lembro que havia também comentários no início do governo que o prefeito não saía do gabinete. Isso aí o senhor ficou sabendo? Não, sim, de forma maldosa, né? As pessoas tentam levar essa imagem, né? Mas é muito tranquilo, até na campanha saiu isso também, né? Mas nesse aspecto, eu tenho consciência do qual é o papel que eu tenho que exercer dentro da prefeitura, né? O prefeito ele tem que saber conviver
com N situações, as mais difíceis, as fáceis, e você tem que tomar decisões. E isso aconteceu inúmeras vezes, e eu não me arrependo das decisões que eu tomei, até porque a prova está aí. Eu acho que a sociedade entendeu, muito embora a gente passando um problema sério de pandemia, nós mostramos que nós tínhamos capacidade e competência para coordenar tudo isso, né? E isso passou pelas minhas mãos e eu sou muito grato a essas equipes de enfrentamento que a gente fez, que nos auxiliaram e nos ajudaram. Estou falando da pandemia, dentro da parte administrativa não é diferente. Nós tínhamos um secretariado que nos deu todo o suporte, toda a condição para que a gente pudesse fazer esse trabalho que a gente fez, sério, transparente, né? E isso teve parcela também do servidor efetivo, que nos ajudou muito. O servidor efetivo é extremamente necessário, mais do que nunca, porque com a mudança da lei há 4 anos atrás, tem que se aproveitar essas pessoas, elas integram o governo, elas são responsáveis também. Tem um lado positivo, mas às vezes tem um lado negativo. Eu lembro que foi difícil para formar time, até porque reduziu o número de cargos comissionados, tinha que escolher pessoas que já estavam ali, muitas vinculadas até com o partido que estava há 16 anos no poder, que era o PT. A partir de agora, o senhor acredita que tem que fazer muito ajuste ou a equipe segue dessa forma? Nós não temos mais essa mudança de lei, né? Como é que está a questão do endividamento ou da folha de pagamento da Prefeitura de Concórdia? Foi levantado isso na campanha também, prefeito? Foi. Não, a gente conseguiu, né, quando nós assumimos em 2017, fazer aquele corte dos cargos comissionados, que foi muito importante. E o mais importante, valorizar o servidor efetivo que tinha sido deixado de lado. Hoje, o nosso governo ele tem muitos servidores efetivos no primeiro escalão, né, no segundo escalão, em números. E isso é uma demonstração que a gente acreditou muito, né, ao servidor efetivo, a construção desse novo conceito de gestão pública. E isso ficou muito claro. E aí, quando o servidor observou isso, ele aderiu, né, nos ajuda muito. Então, eu não tenho dúvida que ele tem papel importante nesse processo. O que nós queremos é dar sequência a isso. É evidente que alguns ajustes aqui e ali, isso acaba ocorrendo, né? Mas dentro desse propósito, né, de você fazer uma gestão eficiente, a gente precisa contar com o servidor efetivo. Ele é fundamental dentro desse processo. O que o Rogério Pacheco faz nas horas de folga? Eu reúno a família, os amigos, né? A gente procura se divertir, enfim. Mas eu confesso que é pouco tempo que eu tenho para me divertir. Ultimamente, a prefeitura toma bastante tempo, né? É uma dedicação 24 horas, é de manhã, tarde, noite. E eu não me queixo disso porque eu faço com o maior prazer, com o maior amor, porque a Concórdia é uma cidade maravilhosa que me deu tantas oportunidades, então o que eu tenho que fazer é retribuir com muito trabalho. O prefeito tirou poucas férias nesses 4 anos, a gente acompanha pela imprensa e talvez o Edilson Massoco também faz essa contagem. Talvez agora o senhor tire 30 dias de férias, prefeito? Eu não digo tantos dias assim, até porque eu não tenho como tirar tantos dias assim. O prefeito ele tem que estar, né, vigilante todos os dias, né, sobre as questões relacionadas à prefeitura, mas é evidente, o Massoco teve algumas oportunidades que ele assumiu o governo, isso é bem provável que vá acontecer novamente, mas tudo no seu tempo, na hora certa, né, dentro da realidade que a gente estará vivendo naquele momento. Mas muito tranquilo. Agora eu gosto muito de trabalhar, então é uma coisa que me faz bem, né? E até poder retribuir aquilo que eu estava comentando antes, né? Tudo aquilo que o Concórdia já me proporcionou, né? Minha família, enfim, tudo isso que eu construí até agora. Na cobertura da Rádio Rural 96, no dia da eleição, tanto o juiz eleitoral quanto o promotor eleitoral acabaram elogiando Concórdia pelo pleito, pela eleição, por ter sido tranquila, né? E o prefeito Rogério Pacheco, que enfrentou 3 adversários, ficou alguma mágoa, prefeito, na campanha? Alguma coisa que o senhor ouviu ou recebeu de bastidor? Alguma situação ficou desagradável que o senhor está aguardando como um pouco de dor? Não, eu acho não. Eu acredito que pela experiência que a gente tem, né? Eu fui para a minha 8ª eleição, são 7 eleições municipais, uma eleição estadual. Acho que me deu uma bagagem para mim entender como funciona tudo isso e agora
a eleição acabou, né? Nós temos que pensar no governo a partir do ano que vem novamente, e aí o seguinte, o nosso partido não é mais partido A, B ou C, o nosso partido é Concórdia. Então aquilo que passou, passou. Eu nunca olho para trás, eu sempre olho para frente. Eu vejo que é dessa forma que um homem público tem que agir. Ficar guardando mágoa, eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que focar naquilo que nós temos que fazer, que é proporcionar à nossa cidade um desenvolvimento ainda maior, né? E esse compromisso em crescer é o que nós vamos querer fazer. E sobre o futuro, prefeito Rogério Pacheco? O senhor tem 4 anos de mandato. Normalmente, qualquer prefeito reeleito já é perguntado com relação a voos maiores. Assembleia Legislativa, o senhor tem interesse? Fica aos 4 anos? Já pensou nisso? Existe algum acordo com o vice Edilson Massoco? Não, nesse aspecto o meu compromisso é com a sociedade concordiense. Eu tenho responsabilidades, a gente sabe da importância que tem você iniciar um governo e concluir esse governo. Então isso está muito claro para mim. Eu não posso de uma hora para outra querer tomar um outro rumo além desse que a gente se comprometeu, né, de estar prefeito novamente do município, né, de concorrer à eleição e agora estar novamente, estar agora e estar no ano que vem, e é o que a gente quer dar sequência para isso. Claro que o Massoco tem os projetos que ele tem, né, a gente respeita, mas a gente está muito focado nisso. A gestão pública ela não pode ter interrupção, ela tem que ter um início, meio e fim, tem que ter uma sequência, porque é isso que a sociedade pede, é isso que a sociedade quer. E da minha parte é o que eu me proponho, né? A minha vontade é de dar sequência a isso. O senhor enfrentou uma das maiores crises da economia, que iniciou em 2015, teve reflexo nesses 4 anos também, até porque as verbas públicas, né, reduziram, e veio essa pandemia que nós estamos ainda lutando contra ela. Apesar disso, o senhor avalia que o governo foi bom, e se superar a crise econômica e também a pandemia, o segundo governo poderá ser ainda melhor? Olha, eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que da forma como a gente trabalhou essa questão da nossa gestão, né, nós tivemos um início difícil em 2017, mas conseguimos ajustar administrativamente e operacionalmente a prefeitura, e isso ficou muito claro. Final de 2018 a gente conseguiu fazer alguns investimentos importantes. 2019 foi um grande ano. Inclusive tivemos o reconhecimento do Conselho Federal de Administração, onde colocou Concórdia como a melhor cidade de Santa Catarina e a segunda melhor cidade do Brasil em governança e gestão pública. E isso, né, atraiu o interesse de muitos investidores aqui na nossa cidade. Então, aquilo que nós já fizemos até esse momento, que estamos fazendo e que pretendemos fazer na sequência do próximo governo, eu não tenho dúvida. Se Concórdia já é destaque a nível de Estado, a nível do Brasil, Concórdia ela vai dar um salto considerável, né, em termos de desenvolvimento, além daquilo que nós já fizemos até esse momento, mas que vai fazer com que esse monitoramento, esse acompanhamento que a gente está tendo, né, de investidores, tanto na área urbana quanto na área rural, de empreendedores dentro desse processo, vai fazer com que a nossa cidade tenha um crescimento considerável de muitos investimentos, não só através da iniciativa privada, mas do próprio poder público. No ano que vem, nós já encaminhamos para a Câmara, nós temos um orçamento de 332 bilhões de reais, isso com estimativas de superávit, e o mais importante, né, com uma fonte de investimento de mais de 40 milhões de reais. Isso nunca acontecia em Concórdia. Nós vamos concluir o nosso mandato agora com mais de 85 milhões de reais de investimento, não é custeio, é investimento. E a projeção que nós estamos fazendo para os próximos anos é maior que isso ainda. Então nós já iniciamos 2021 com mais de 40 milhões de reais de investimentos que nós vamos fazer aqui no município, só o poder público. A iniciativa privada, a perspectiva que nós temos, até o primeiro trimestre do ano que vem, é de ter aí mais de 300 a 400 milhões de reais de investimentos da iniciativa privada. Então, Concórdia está numa ascendente considerável e eu sou muito grato, né, a todos que empreendem aqui no município, né. O agronegócio é a nossa grande estrutura em termos de matriz econômica, né, e é ligada ao meio rural.
Então, tudo isso se envolve, né, em outras matrizes importantes que nós temos, como metal mecânico, transporte, moveleiro, tecnológico, enfim, construção civil. O nosso comércio é forte. Então, Concórdia é uma cidade que tem tudo, né, para crescer ainda mais dentro desse período que nós já crescemos nesses 4 anos. Então, nos próximos 4 anos, eu não tenho dúvida, Martini, Concórdia vai ter um salto considerável, né, e que vai ser muito positivo para todos nós. Prefeito Rogério Pacheco, quantos anos? 53 anos. 53 anos. Esposo da Juscela, pai do Gustavo, do André. E netos por aí, a previsão? Olha, ou não comento com os senhores? Não sei. Pode acontecer a qualquer momento. A cidade está crescendo. Está crescendo. Prefeito, parabéns pela reeleição e desejamos um ótimo mandato para você, para o Massoco e para todos os 13 vereadores eleitos e reeleitos de Concórdia. Eu que agradeço essa oportunidade, é muito bom estar falando com vocês e, enfim, poder ter esse momento aqui para passar mais informações, né, do que nós pensamos sobre o desenvolvimento da nossa cidade, daquilo que nós pretendemos fazer. Então, estou muito feliz, fico muito agradecido por esse momento aqui e quero mais uma vez, então, agradecer a população de Concórdia, né, que nos deu essa oportunidade de dar sequência, né, a esse trabalho sério, transparente e que tem essa força, né, dentro desse processo todo que envolve a nossa cidade de Concórdia. Obrigado, prefeito Rogério Pacheco, aqui nas plataformas da Rádio Rural e também da Rádio 96.